Olá, eu sou o Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e na parte 2 da aula de classificação celular, nós vamos começar falando da classificação quanto à diferenciação. As células podem ser classificadas em diferenciadas, indiferenciadas e desdiferenciadas. Nas células diferenciadas, a diferenciação é produto da expressão diferenciada dos genes. Vamos pegar como exemplo a hemoglobina, uma proteína da pele e uma enzima digestiva. Em uma hemácia, os genes da hemoglobina estarão ativos. Os genes para a produção da hemoglobina estão presentes no genoma de todas as células do corpo. No entanto, sua produção não ocorrerá em células da pele e nem em células do intestino. Em uma célula da epiderme, os genes da queratina, uma proteína da pele, estarão ativos enquanto os outros estarão inativos. Em uma célula do duodeno, os genes da pepsina, que é uma enzima digestiva, estarão ativos. Já os da hemoglobina e os da queratina estarão inativos. As células indiferenciadas são aquelas que ainda não se especializaram, que ainda não possuem uma função biológica, por não expressar ainda as proteínas características de um tecido. As células com menor diferenciação, ou seja, com menor expressão gênica, estão presentes desde o zigoto até a formação do blastocisto. Uma célula indiferenciada é aquela que ainda não apresentou características fenotípicas de um tipo específico de célula. Logo, ela possui grande potencialidade para originar qualquer tipo celular do organismo, desde que receba o estímulo químico para a produção de proteínas específicas. As células indiferenciadas são denominadas também de células-tronco. As células-tronco possuem a capacidade de se transformarem em qualquer célula do corpo, podendo se replicar várias vezes, diferentemente de outras células do organismo. Existem três grandes grupos de células-tronco: as embrionárias, as não embrionárias ou adultas e as induzidas. As induzidas são retiradas de um indivíduo adulto e manipuladas em laboratório. As células-tronco embrionárias são encontradas nos embriões aproximadamente 5 dias após a fecundação e elas são classificadas em células-tronco totipotentes, que geram tecidos extraembrionários, originando organismos completos. Elas podem se diferenciar em todos os tecidos do corpo humano. Um exemplo é o zigoto. E células-tronco pluripotentes, que são especializadas em gerar células dos 3 folhetos embrionários, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Assim, elas podem se transformar em quase todos os tecidos do corpo, exceto placenta e anexos embrionários. As células-tronco adultas são células indiferenciadas que possuem a função de renovar e reparar os tecidos do corpo. E em relação às células-tronco embrionárias, as células adultas não são derivadas de tecido embrionários e possuem a capacidade de se transformarem em menor escala, podendo ser multipotentes, que se diferenciam em vários tecidos, ou unipotentes, que se diferenciam em um único tecido. As células-tronco adultas são encontradas em vários tecidos do corpo humano, especialmente na medula óssea, no sangue do cordão umbilical e no sangue periférico. Já as células desdiferenciadas são aquelas que regridem
para um estágio indiferenciado, perdendo o processo de especialização. Por exemplo, as células de câncer. O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese ou oncogênese e, em geral, acontece lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere-se e dê origem a um tumor visível. Os efeitos cumulativos de diferentes agentes cancerígenos ou carcinógenos são os responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do tumor. A carcinogênese é composta por 3 estágios. O estágio de iniciação, no qual os genes sofrem ação dos agentes cancerígenos que provocam modificações em alguns dos seus genes. Elas encontram-se preparadas, ou seja, iniciadas para a ação de um segundo grupo de agentes que atuará no próximo estágio, que é o estágio de promoção. No estágio de promoção, onde as células geneticamente alteradas sofrem o efeito dos agentes cancerígenos, classificados como oncopromotores, e são transformadas em células malignas de forma lenta e gradual. E o estágio de progressão, que se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Os fatores que promovem a iniciação ou progressão da carcinogênese são chamados agentes oncoaceleradores ou carcinógenos. O fumo é um agente carcinógeno completo, pois possui componentes que atuam nos 3 estágios da carcinogênese. As células cancerosas não respondem às mensagens químicas de células adjacentes. Elas ignoram o processo de morte por apoptose. Elas forçam a taxa reprodutiva além do limite normal, induzem a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, e geram metástase, que é quando o tumor se dissemina para outras partes do corpo. Quanto ao tempo de vida, podemos classificar as células em lábeis, estáveis e permanentes ou perenes. As lábeis possuem um tempo de vida curto e alta reprodução. Como exemplo, podemos citar as células da epiderme. As estáveis possuem um tempo de vida médio e uma reprodução média. Como exemplo, nós temos os hepatócitos. E as permanentes possuem um tempo de vida alto e baixa reprodução. Os neurônios são exemplos de células permanentes. E a última classificação é quanto à sinalização, que é a forma como uma célula se comunica com a outra a partir de sinais emitidos por ela. Existem diferentes formas de sinalização celular. Aqui nós vamos ver 3 delas: a autócrina, a parácrina e a endócrina. Se uma célula produziu uma molécula sinalizadora e ela se ligou em um receptor da própria célula que a produziu, chamamos de sinalização autócrina. Se a molécula sinalizadora se ligar em outra célula que está próxima, chamamos de sinalização parácrina. E quando a molécula sinalizadora tem como alvo uma célula que está distante, chamamos de sinalização endócrina. Então, vamos exercitar? A questão é a seguinte: as células-tronco possuem alto poder de diferenciação. Alguns tipos de células-tronco, no entanto, apresentam potencial reduzido quando comparados com outros tipos dessas células. A célula-tronco capaz de se diferenciar
em qualquer tipo celular, incluindo tecidos embrionários e extraembrionários, é a letra A, totipotente, letra B, pluripotente, letra C, unipotente e letra D, multipotente. Vamos resolver? As células-tronco multi e pluripotente podem se transformar em quase todos os tecidos do corpo, exceto a placenta e anexos embrionários. As unipotentes se diferenciam em um único tecido. As totipotentes podem se diferenciar em qualquer célula do organismo, incluindo os tecidos embrionários e extraembrionários. Então, a letra A é a correta. Obrigado por assistir a aula até o final. Se gostou, siga, curta, comente, compartilhe este vídeo. E se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber notificações de novos vídeos. Se você quiser baixar os slides desta aula, o link está na descrição deste vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula.